Vamos lá, meus irmãos, então vamos agora para o momento da exposição da palavra. É o momento central do culto. Todo culto, ele gira em torno desse momento. Esse é o momento principal e é por isso que nós viemos para cá, é isso que nos faz sair de nossas casas, pegar essa chuva como eu peguei, ou você talvez deixou de fazer muitas coisas para estar aqui. Tudo isso é para vir e ouvir a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, sua segunda carta na sequência, Gálatas, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim o texto, Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de tiverem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor. Amém. Hoje é a última mensagem dessa pequena série da carta. Foram 3. Começou com o Anderson, depois o Joabe, e agora, por último, eu no capítulo 6. Vamos lembrar rapidamente o que vimos até aqui. A carta de Efésios ela está bem dividida em 2 partes. 1, 2 e 3, ou seja, os primeiros 3 capítulos, Paulo vai expor as profundezas daquilo que Deus fez pelo seu povo. Ou seja, é a parte mais doutrinária, é a parte mais pesada do conteúdo. É o ensino de Paulo, está nos capítulos 1, 2 e 3. Resumindo, é como se Paulo dissesse assim: irmãos, é isso que vocês devem crer. Aí ele fala, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. A segunda parte, capítulo 4, 5 e 6, é a parte prática. Ou seja, Paulo vai dizer, é isso que vocês devem fazer. Novamente, os 3 primeiros capítulos, Paulo diz, olha irmãos, é isso que vocês devem crer. Na segunda parte, é isso que vocês devem fazer. Domingo passado vimos o capítulo 4, de 1 ao 16. Nesse capítulo, Paulo trabalhou sobre a unidade, dizendo que os irmãos deveriam viver unidos. E Deus proporcionou todos os meios para isso. Ele deu vários líderes para a igreja, para que ela possa estar unida em uma só voz, juntos, e assim a igreja vai amadurecendo
e crescendo. Hoje nós vamos ver o capítulo 6, mas antes, quero ver com vocês o que aconteceu antes, ou seja, no capítulo 5. Abre sua Bíblia no capítulo 4, verso 17. Diz o seguinte, 4:17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos. A partir do verso 17 agora, do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai mostrar como aqueles irmãos devem viver. Grave isso. A partir de agora, verso 17 até o verso 32, Paulo vai dizer àqueles irmãos como eles devem viver. Lembrando, eles são novas criaturas. Eles entregaram a vida a Jesus e agora, por meio de Cristo, Deus fez neles novas pessoas. Mas essas novas pessoas têm um estilo de vida. Eles não podem viver de qualquer jeito. Eles são agora o povo de Deus. Como eles devem viver então? Olha o que diz então o verso 25. Paulo vai expor várias coisas práticas como o povo de Deus deve viver, uma vez que creu em Deus. Veja só, se você faz parte do povo de Deus e creu no Senhor, saiba que você tem um estilo de vida que deve estar bem visível. Verso 25, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. O crente pode mentir? Eu pensei que podia, pastor. Não. Lembra? Nós fazemos parte do povo de Deus. Cristo nos salvou, nos regenerou e agora somos um novo povo. Esse povo tem um estilo de vida, ele não vive de qualquer forma. Paulo diz, irmãos, parem com isso, vocês são povo de Deus, não mintam mais. Mas tem mais, olha só, não fiquem irados. Aliás, fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que ele está dizendo aqui? Irmão, perdoe seu irmão. Não espere o sol se pôr, ou seja, não demore muito para que você perdoe o seu próximo. O povo de Deus tem um estilo de viver, mas ele continua mais coisas práticas sobre a nova vida. Veja só, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha outro detalhe que o povo de Deus deve ter na sua vida. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Opa! Quantas vezes a gente se deparou com uma situação assim? No calor da conversa, quando você espantou que não, você já estava falando talvez um palavrão, ou falando alguma coisa que não edificava. Isso é um mau testemunho. A nova vida, a vida do povo de Deus agora deve ser vivida de tal forma que os outros olhem e vejam o próprio Deus como reflexo. Não saia da sua boca nada que não seja agradável. Mas tem mais. 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. O povo de Deus tem um estilo próprio de ser vivido. Paulo vem trabalhando isso. Uma vez que Deus nos alcançou, agora temos uma nova vida. Essa vida deve estar bem visível para o povo. Quando chega no 5:1, ele diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor. Ele vai falar aqui 3 ordens como o povo de Deus deve viver. Preste atenção, 3 formas que resume todo o capítulo 5. Primeiro ele diz, verso 2, vivam em amor. No verso de número 8 do capítulo 5, você corre um pouquinho na sua Bíblia, verso 8, ele diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Segunda maneira, o povo de Deus vive na luz, ou seja, não se envolve com nada que é mal. Vive em amor, vive na luz. E o terceiro está lá no verso 15 do capítulo 5, Efésios 5:15. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e vivam não como os tolos, mas como sábios. Amor, luz, sabedoria. 3 palavras que resumem a vida daquele que foi alcançado por Cristo. Paulo, então, nas suas últimas palavras, no capítulo 5, ele vai falar que essa nova vida, ela também deve ser vivida dentro do casamento.
A partir do verso 22, ele vai falar com a esposa, com o marido e com os filhos. Ou seja, é na família que a nova identidade deve aparecer. Marido, esposa e filhos. Esses três, eles formam como se fosse uma pequena igreja. Saiba disso, meu irmão. Dentro da sua casa, é como se houvesse uma pequena igreja, onde vocês servem e amam a Deus. Marido, mulher e esposa. Mas para que isso aconteça, é necessário algumas coisas. Então ele diz, verso 22. Esposa, que cada um de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Ah, meu irmão, se eu falasse isso aqui na rua, tinha gente que me batia. Existem umas mulheres no YouTube aí, as chamadas empoderadas, se elas ouvem um negócio como esse, sou capaz de apanhar. Mas, irmãos, é a palavra de Deus. Submissão não é humilhação. Submissão não é se rebaixar. Submissão não é ser escrava. Submissão não é ser inferior. Submissão é um ato de amor. A mulher respeitar o marido não a torna insignificante, não a torna menor do que ele e não a torna menos importante. Pelo contrário, é um claro exemplo do que ela ama ele e ama o Senhor. Submissão é um ato de respeito. Submissão é por amor a Jesus. Mas também tem para os homens. Você que é homem também tem pedrada para você. Verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que os homens devem amar as suas esposas? Como Cristo amou a igreja. Pergunta, como Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. A sua esposa não é a sua escrava. A sua esposa não é um capacho seu. A sua esposa deve ser amada por você de tal forma que você se sacrifica por ela. Ou seja, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele ama de maneira sacrificial, ele se esforça, ele sustenta a casa, ele carrega a casa, ele lidera a casa, ele é um suporte para a sua esposa. Mas também tem para os filhos. Filhos, obedeçam, capítulo 6, filhos, obedeçam seus pais, pois isto é justo. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. Meus irmãos, vejam como a palavra de Deus é perfeita. Ela trabalha todas as esferas da família: maridos, esposas e filhos. Os filhos, eles são do Senhor. Eles precisam honrar os seus pais. Os pais são como a autoridade de Deus para conduzir os filhos no caminho do Senhor. Filhos insubmissos que não respeitam seus pais, isso é um problema. É sinal de que não estão sendo instruídos na palavra de Deus. Mas também tem para aqueles que têm patrão e aqueles que são empregados. Olha o que diz o verso 5. Veja como o povo de Deus deve viver até nessas coisas. O capítulo 6, verso 5 fala a respeito de senhor e escravo. Graças ao bom Deus, nós não temos mais isso, escravidão. Mas esse texto ele pode ser aplicado ao relacionamento de patrão e empregado. Como deve ser o relacionamento de um patrão com seu empregado? Quanto a vocês, primeiro os que são empregados, quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Meu irmão, pense no mau testemunho, aquela pessoa que se diz que é crente e chega atrasado no trabalho, falta o trabalho, dá nó no trabalho, morcega no trabalho, dá todo tipo de problema no trabalho. Certa vez um amigo meu que trabalha no Rio de Janeiro, ele me disse assim: irmão, eu fui trabalhar uma vez na empresa, aliás, eu fui colocar o meu currículo na empresa. Chegando lá, a primeira coisa que o homem perguntou é: você não é crente não, né? Ele falou assim: eu sou. Pois eu não ficho crente aqui nessa empresa. Meus irmãos, isso poderia gerar até um processo, né? Parece ser uma perseguição religiosa, mas não é. Meus irmãos, eu fiquei pensando, para esse patrão falar isso,
muita gente já deu cano nele. E adivinha quem foi? O povo da igreja. Meus irmãos, os crentes que passaram por essa empresa deram tanto trabalho para esse homem, que ele diz, eu não ficho mais crente aqui. Todos que vieram deram trabalho. Esse amigo meu falou que não disse mais nada. Ele se sentiu envergonhado, e eu teria ficado também. Meus irmãos, aqui diz que os servos, no caso aqui, para nós significa aqueles que trabalham, eles devem dar o exemplo máximo no seu trabalho. Mas também tem os patrões. Olha o que diz aí um pouco mais agora sobre os outros. Verso 9. Lembrando, nós estamos vendo sobre uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo, eles têm uma nova vida, e isso deve ser claramente visível em todas as esferas da vida. Casamento, marido e mulher, filhos, relacionamentos, aquilo que sai de nossa boca. Todas as esferas da vida devem ser diferentes, uma vez que eu entrego minha vida a Cristo. Verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e é Ele quem trata as pessoas, e é Ele que não trata as pessoas com parcialidade. Meus irmãos, que triste, quando existem patrões que são verdadeiros tiranos em seu trabalho, quase que escravizam seus funcionários, fazem o que querem com eles só por causa que estão pagando. E o pior, ainda dizem que são crentes. Aqui diz que os senhores, aqueles que eram donos dos escravos, por causa de Jesus, eles deveriam tratar eles com mansidão e com bondade. Aquele que é patrão e tem um empregado, e se é crente, deveria dar o exemplo. Tudo isso que eu falei aqui é para chegar agora no capítulo 6, verso 10, que é o texto que a gente vai ver agora. Paulo vai concluir agora a sua fala, são suas últimas palavras, capítulo 6, verso 10. Ele vai falar, meus irmãos, que viver de maneira digna, ou seja, viver de acordo com tudo que eu falei para você nesse momento, é difícil. Por que é difícil? Porque existe uma série de coisas que estão contra nós. Ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom empregado, ser um bom patrão, não falar coisas indecentes, tudo isso é algo extremamente difícil, porque Paulo vai dizer que existe uma série de forças do mal que trabalham contra nós, para que a gente não viva dessa forma. Mas a boa notícia que eu quero dar para você nessa noite é que Deus, Ele não nos deixa desamparados. Pelo contrário, Ele deu todos os meios necessários para você viver bem com Deus. Vou repetir, Deus não nos deixa desamparados, Ele deu todos os meios necessários para você ser um bom crente nesse mundo. E eu vou apresentar aqui vários deles para você nessa noite. Lembre, o cristão, ele vive uma verdadeira batalha, mas não se desespere. Deus proporcionou todos os recursos necessários para você passar bem por essa luta. Eu vou dividir aqui em 3 partes a minha fala. Primeiro, eu vou falar sobre a nossa dependência de Deus por causa da batalha. Primeiro, a nossa dependência de Deus por causa da batalha, vai do verso 10 ao 13. Na segunda parte, eu vou falar as armas necessárias para você ficar firme nessa batalha. As armas necessárias para você ficar firme nessa batalha. Do 14 ao 17. E por último, a oração é necessária para você se manter vigilante nessa batalha. 3 pontos: a necessidade da nossa dependência com Deus, as armas necessárias e a oração é necessária para você se manter vigilante. Então vamos lá, o primeiro, do 10 ao 13, eu vou ler mais uma vez. Ouça a palavra de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido, permaneçam inabaláveis. Paulo está falando agora as suas últimas palavras. E essas últimas palavras são de encorajamento. Ele quer, meus irmãos, encorajar os seus leitores que estavam passando por uma série de lutas. E ele começa dizendo assim: sejam, verso 10, sejam fortalecidos no Senhor. Olha que interessante. Da onde vem a força necessária para a batalha que você e eu estamos enfrentando? Em casa, no casamento, com os filhos, patrão e empregado. As batalhas com a nossa própria língua, que a gente tem a tendência de mentir, de enganar, de não ser honesto. Da onde vem a força necessária? Paulo diz: sejam fortalecidos no Senhor. Busquem ou recebam a força necessária, mas ela não vem de vocês, ela vem do Senhor. Perceba a ênfase. Sejam fortalecidos no seu amigo, no pastor da igreja, sejam fortalecidos no Senhor. Meus irmãos, Paulo começa esse trecho dizendo aonde deve estar a nossa força. Ela não vem de mim, não vem de você, não vem dos seus familiares, ela não vem do seu recurso financeiro, não vem do seu saldo bancário, ela vem do Senhor. É ali que está a força necessária para enfrentar a batalha. Mas ele continua: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lá no capítulo 1, Paulo disse o seguinte, abre lá capítulo 1, verso 19, ele já falou sobre isso, sobre o poder de Deus. Olha o que diz o capítulo 1, verso 19. Perdão, primeiro verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Olha só, sabe o que é isso? Paulo está fazendo uma oração. Em outras palavras, ele está pedindo a Deus que mostre àqueles irmãos dessa igreja, que eles possam enxergar com clareza o poder de Deus. Agora volte para Efésios capítulo 6. Já aqui é diferente. Lá ele pede para que Deus mostre a eles. Já nesse texto, Paulo está dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, vocês precisam usufruir do poder de Deus que já está à disposição de vocês. Deixe-me ler novamente. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, Paulo não está falando de uma possibilidade. Não é algo que talvez vai dar certo. Rapaz, eu não sei se eu consigo achar força em Deus. Não, aqui é uma certeza. Paulo está dizendo de algo que você já tem e já está à sua disposição, está a um passo. Mas você se esquece na hora. Você busca força em outras pessoas, você confia em outras pessoas ou naquilo que você tem, mas se esquece da onde vem o verdadeiro poder. É do Senhor. E ele já está à sua disposição. Aqueles que já entregaram a vida a Jesus, já têm tudo o suficiente para vencer a batalha. Todo o suficiente para vencer a batalha. Meus irmãos, é um erro muito grande confiar em nós mesmos. É um erro muito grande confiar em outras pessoas. É um erro muito grande confiar em bens materiais. A verdadeira força, ela vem do Senhor. Precisamos aprender a ser totalmente dependentes de Deus. E Paulo vai explicar como é que acontece isso. Está aí, verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficarem firmes no Senhor. A ideia de vestir a armadura aqui é a mesma coisa que se apropriar. Essa armadura já está disponível para o cristão. O que precisa fazer agora? Uma vez que eu sei que ela já está à minha disposição, eu preciso me apropriar dela, ou seja, vestir essa armadura. Eu vou explicar para vocês já o significado dessa armadura. Mas outro detalhe interessante é ainda no verso 11 que ele diz assim: vistam-se com toda a armadura. Ele não diz uma parte, ele não diz um pedaço,
Ele não diz só o capacete ou só a bota, ele fala toda a armadura de Deus. O que significa isso, meus irmãos? Que eu e você, como cristãos, não basta apenas estar prontos para a batalha. É necessário estar bem equipado. Vou repetir. Não basta apenas você ter coragem ou estar pronto para vencer a luta do dia a dia. Só isso não é o suficiente. Eu sei que você já está. Aqui diz que você tem que estar devidamente equipado com toda a armadura de Deus. É essencial para mim e para você estar plenamente preparado com toda a armadura de Deus. Por quê? Porque existe, irmão, uma batalha. Quando você não vem para a igreja, quando você não ama a sua esposa, não ama seus filhos, ou a esposa não se submete, saiba que isso é um sinal que uma batalha está sendo travada. Quando você é oprimido no trabalho, ou você oprime no seu trabalho, ou você não consegue largar a mentira, ou muitas outras coisas que falou aqui, como ira, mentira, amargura. Quando você não consegue fazer isso, sabe o que é? Isso não é algo comum. É uma batalha espiritual que o cristão está travando. Como é que você vence? Vestindo a armadura de Deus. Como eu faço isso? Tomando posse dela, me apropriando dela. É necessário estar bem preparado. Olha o que fala o final do verso 11. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele chama aqui de cilada. O que é uma cilada? Cilada é a mesma coisa que uma armadilha. Ela é colocada lá, mas ela é camuflada, você não está vendo ela. Quando você vai caminhando, quando se espanta que não, você, pisa naquela armadilha. Tem pessoas que acham que o diabo vai aparecer de vermelho, com um tridente na mão, tentando você em alguma coisa. Não é assim, meus irmãos. O diabo não vai aparecer, se manifestar dessa forma. Como é que o diabo tenta o cristão? Ele coloca ciladas, ele coloca armadilhas. Pasmem agora. Muitas dessas armadilhas nós até gostamos. As armadilhas que o diabo coloca não são coisas que você olha assim, meu Deus, eu não vou pisar aqui. Não, geralmente são coisas agradáveis, você até gosta. Geralmente são desejáveis, são atraentes, são até boas aos nossos olhos. Por isso que é uma armadilha, você não percebe que aquilo é enganoso. Por isso que é necessário estar bem preparado com toda a armadura de Deus. Sem ela, a gente vai cair. Sem ela, eu não vou conseguir resistir às ciladas do inimigo. Eu vou pisar na armadilha, eu vou cair. E eu vou arrastar toda a minha família comigo. Por isso, é necessário estar bem preparado e bem equipado. Paulo vai dizer que o inimigo ele é terrível. Por isso que o cristão tem que estar bem preparado. Olha o que vai dizer então, quem é o nosso inimigo? Não é o seu vizinho, não é o seu patrão, não é aquela doença que tanto te aflige, não é aquela pessoa que você acha que ela é contra você. Paulo diz no verso 12, quem é o nosso inimigo? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o inimigo que usa elas ou age através delas. Quem são esses seres que Paulo está falando aqui? Principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal. Eu não sei. Na verdade, ninguém sabe quem são esses seres. Há muito debate sobre que criaturas são essas. Mas a única coisa que nós podemos saber são seres que agem no mundo espiritual e têm um só objetivo: fazer você cair. O único objetivo do mal é fazer o cristão tropeçar. Se ele não estiver preparado, devidamente equipado, será grande a sua queda. O nosso inimigo tem uma natureza terrível. Meus irmãos, nós não lutamos contra eles com as novas tendências, nós não lutamos contra os nossos inimigos da maneira que se vence uma guerra. Não, a gente luta de maneira espiritual, oração, Bíblia, jejum, vindo para a igreja também,
participando da igreja. É assim que nós nos fortalecemos, vestindo toda a armadura de Deus. Paulo vai dizer que haverá um dia no qual esse mal se levantará, e eu preciso estar plenamente equipado. Olha o que diz o final do verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, ou seja, ele falou dos inimigos que são terríveis, por isso que a gente deve usar a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Esse dia mau, que dia é esse? Há duas maneiras de entender isso. Alguns acreditam que esse dia mau é um dia no qual vai acontecer sobre essa terra, onde toda a maldade vai fluir de uma única vez. Será um momento de grande sofrimento sobre a humanidade. Já outras pessoas acreditam que esse dia mau aqui é o dia que todo cristão enfrenta. Uma vez que você entrega a vida a Jesus, de fato, é um dia mau. Todo dia vai ter luta, todo dia vai ter sofrimento, todo dia vai ter canseira e enfado. Eu não sei qual das duas interpretações é a correta, porque ambas fazem muito sentido. Pode ser um grande dia mau que vai acontecer, mas também pode ser aquele dia que todo cristão enfrenta, que é um dia mau, que é um dia de muito sofrimento. Mas o ponto principal, irmão, é como é que eu chego bem no final da minha caminhada? Vestindo a armadura de Deus, toda ela de maneira completa. E é isso que nós vamos ver agora. Que armadura é essa que Paulo vem falando desde o capítulo 10, desde o versículo 10, verso de 14 a 17. As armas necessárias para permanecer firme. Olha o que ele diz então. Vejamos então a primeira parte dessa armadura. Verso 14. Diz assim, do 14 ao 17. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Primeira parte da armadura, ela se chama a verdade. Primeira parte da armadura se chama a verdade. O cristão, para que ele possa estar firme diante da luta, ele precisa se apropriar da verdade. Mas agora observe um detalhe que ele falou aqui. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se. O que é isso? Antigamente, essa era uma expressão que era usada para a pessoa que ia fazer um trabalho pesado. Então, antes dela fazer um trabalho pesado, ela ia se cingir. O que era isso? Geralmente ela pegava a capa, né? Não era calça como nós estamos usando aqui, mas era uma espécie de bata que o povo usava. Eles pegavam aquela bata, amarravam na cintura, passavam um cinto e acochavam. Para que era isso? Para poder se preparar para aquele trabalho que ele ia fazer. Então era um ato de se preparar. Paulo pega essa imagem e diz assim, olha, nós estamos numa luta, é necessário primeiramente você se preparar. Mas como você se prepara? Com a verdade. Primeiro ponto, a verdade é necessária. De onde foi que Paulo tirou isso? Pega a sua Bíblia e abra lá em Isaías, capítulo 11. Olha que interessante, é a mesma coisa que está lá. Isaías, capítulo 11, verso 5. Isaías, capítulo 11, verso 5. Diz o seguinte, antes de ler, o livro de Isaías, o profeta está pregando para trazer o povo de volta à retidão. Ele está chamando o povo a ter fé nas promessas da aliança. E ele diz o seguinte, capítulo 11, verso 5. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa da sua cintura. Olha que interessante. O cinto dele quem, irmãos? Isaías está falando do Messias, que ainda ia vir, já era uma promessa, o povo estava esperando esse momento chegar, e esse Messias, esse guerreiro aqui, ele tem algumas características. Ele tem a verdade amarrada na sua cintura, como se fosse um cinto. Olha só, o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa que está na sua cintura. Paulo pega essa imagem
do Messias, que estava para chegar ainda, mas no caso de Paulo aqui ele já veio, no tempo de Isaías eles estão esperando, no tempo de Paulo é Jesus e ele já chegou. Paulo pega essa imagem e diz: irmãos, o Messias aqui é como um guerreiro, ele estava preparado e na sua cintura havia a verdade. Ou seja, vocês devem fazer a mesma coisa, se apeguem com a verdade, tenham ela presa em vocês como se fosse um cinto. Meus irmãos, essa verdade nós entendemos que é o Evangelho. Aquilo que Cristo trouxe é a verdade. Nesse mundo de mentira, só existe uma verdade, e ela é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse Evangelho e ter ele preso a mim como se fosse um cinto, ou seja, preciso carregá-lo diariamente, o Evangelho de Jesus. Próxima parte da armadura: vestindo a couraça da justiça. Couraça era aquela armadura que vinha aqui, ó, no peito. Ela protegia o peitoral do soldado. Era feito de ferro ou às vezes de couro e era colocada aqui no peitoral. Para que serve? Era para impedir principalmente golpes diretos de lança ou espada. Paulo diz que o cristão tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que colocar nele a armadura chamada couraça, mas ele dá um nome para ela: couraça da justiça. De onde foi que Paulo tirou isso? De Isaías também. Vamos ler aqui Isaías 59, verso 17. Olha que interessante como o apóstolo Paulo está a todo momento lembrando do Antigo Testamento. Isaías 59, 17. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Só até aqui. De quem que Isaías está falando? Do Messias. Haveria um momento em que o Messias chegaria e ele seria como um guerreiro que estaria plenamente preparado. Ele usa o capacete da salvação, ele usa a couraça da justiça, ou seja, no seu peito está a justiça, é aquilo que o protege. E nós, como cristãos, o que significa isso para mim e para você? Meus irmãos, a justiça hoje, para nós, é aquilo que Deus concede. Uma vez que a gente crê no Evangelho, nós somos justificados, tornados pessoas justas. Ou seja, Deus olha para nós, eu creio no Evangelho, Deus olha para mim e diz: realmente você está perdoado, você é alguém justo. Em Cristo Jesus, o cristão, ele tem justiça. Terceira parte da armadura, verso 15 do capítulo 6. Volte lá para Efésios. Ele diz: calçados com a preparação do evangelho da paz. Terceira parte da armadura, os pés precisam estar bem calçados. Vamos relembrar? Ele diz que já colocou a couraça da justiça, aliás, os pés, cingindo-se com a verdade, já usou a couraça da justiça, e agora ele fala dos pés. Esse texto também é bem interessante. De novo, não precisa a gente ler, Paulo tirou essa imagem de Isaías. Lá fala que uma pessoa ia pregar a verdade e ela viria de longe trazendo a boa notícia de Deus. E essa boa notícia é chamada de as boas novas. Essa pessoa que vinha trazendo as boas notícias, ele deveria estar com os pés bem calçados. O que significa isso? Ele deveria estar pronto, bem preparado para enfrentar o desafio. Paulo pega esse texto e diz assim: irmão, você precisa estar com seus pés bem calçados. Ou seja, você precisa ter prontidão. É isso que significa estar pronto para qualquer desafio. Como é que você faz isso? Com os pés bem calçados com o evangelho da paz. Olha que interessante. Ele falou a cintura, ele falou daquilo que está no peito, a couraça. Terceira parte, ele falou dos pés bem calçados. Próxima parte da armadura está no verso 16. Segurando o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. O escudo é uma arma de defesa. Para que serve um escudo?
Geralmente, quando se estava numa batalha, era lançado flechas e dados. Quando eles jogavam por cima e ela fazia um efeito que caía. Os soldados, eles colocavam os escudos acima da sua cabeça para que as flechas não acertassem neles. Ao fazer isso, eles estavam protegendo a principal parte, que era a cabeça. Paulo diz, olha, assim como o escudo serve para proteção, o cristão deve fazer a mesma coisa. E ele diz que o escudo aqui é o escudo da fé. Meu irmão, o que protege você contra as ciladas do inimigo? Nessas horas, cerca elétrica não funciona, alarme não funciona, câmera não vai funcionar nessa hora. Toda a segurança que você pensa em fazer na sua casa, para proteger a sua casa, não vai funcionar. O escudo que protege é chamado de fé. Lembre disso, aquilo que protege o nosso lar, a nossa família, o nosso coração, é chamado de fé. O escudo da fé. Cerca elétrica não vai proteger você do ataque do inimigo. Próxima parte da armadura, capacete da salvação. Olha o que diz o capítulo 6, verso 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A principal parte de um soldado que tem que estar bem protegida é a cabeça. Para isso, o capacete era fundamental. Um único golpe na cabeça poderia matar um soldado ou desestabilizá-lo. Paulo disse, olha, assim também é o cristão. Ele precisa estar com a cabeça bem protegida. Com o que, meu irmão? Paulo diz, com o capacete da salvação. O que é salvação aqui que ele está falando? Aqui na carta aos Efésios, salvação é aquilo que eu e você já estamos experimentando e que ainda iremos experimentar, ou seja, a glória que Jesus nos prometeu. Aquele que entregou a vida a Jesus, ele já foi ressuscitado, ele já vive com Cristo, mas ainda aguarda um momento no qual essas coisas serão entregues a ele. Mas até lá, o que eu tenho que fazer? Proteger a minha cabeça com esse capacete, ou seja, com as verdades daquilo que Cristo já me deu. Meu irmão, se tem uma parte que precisa de proteção, é a nossa cabeça. Lembra das vozes que a gente orou no início? São muitas coisas que sussurram nossos ouvidos. São muitas coisas que diariamente entram em nossa cabeça. Se a nossa cabeça não estiver bem protegida, com esse capacete que ele fala aqui, facilmente você vai ser derrotado. Facilmente o inimigo vai fazer você cair. Perceba, existem várias coisas que Deus já deu para você ficar firme. Capacete, os pés prontos, algo que protege seu peito, um escudo para proteger a sua casa e a sua vida. Deus já concedeu todos os meios necessários para o cristão ficar firme. Não falta mais nada. Mas ainda tem mais ainda. Ele diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Creio que eu não preciso dizer muita coisa para você. Qual é a arma de ataque aqui? É uma espada. A espada serve para atacar, não é isso? O escudo defende e a espada, ela ataca. Era assim que um soldado romano lutava. Ele colocava o escudo na frente e a espada ficava por cima do escudo. Quando eles estavam lutando, eles empurravam com o escudo e a espada ela ia assim. Ela não entra assim por causa da couraça, lembra? Não pega no peito, não dá para cortar. Ela tinha que enfiar com a ponta. Paulo diz que o cristão ele usa a mesma espada, só que aqui ele diz que é a palavra de Deus. Meu irmão, não adianta. Se nós passamos por algumas lutas, nessas horas, a principal arma que você tem que ter é a palavra de Deus. Não adianta buscar outros meios, ajuda, vai atrás disso, eu vou pedir conselho a amigo, fulano, psicólogo, não sei mais o que. Eu não estou menosprezando esses profissionais. Eles têm o seu valor, mas a principal arma que faz o cristão vencer está aqui, meu irmão, é a palavra de Deus. A mesma palavra que criou os céus e a terra, a mesma palavra que criou a terra no qual os seus pés estão pisando, é a palavra que faz o cristão ficar de pé. Ou seja, você precisa ler a sua Bíblia. É isso que Paulo está dizendo. Irmão, use a espada. Essa espada é a palavra de Deus. Mas
Bíblia fechada em casa não ajuda cristão nenhum. Você precisa estar com ela aberta e você precisa ler a sua Bíblia. Bíblia em casa, pegando poeira de um domingo para o outro, não ajuda você a ficar de pé. É necessário você ler a sua Bíblia. Não adianta, meus irmãos, nós vimos para cá no domingo, ouvimos o culto, adorar a Deus, chegar em casa eu faço isso. Só no outro domingo que eu vou pegar nela de novo. Isso não mantém você de pé. A palavra de Deus é para ser lida e ouvida. É isso que mantém o cristão de pé. Vamos caminhar agora para o final. As últimas partes das palavras de Paulo aqui. A última coisa que Paulo fala é a respeito da oração. Nós vamos agora caminhar para o final. Deixe-me só lembrar você. Cada parte da armadura é fundamental. Você lembra do começo? Usem toda a armadura de Deus. Não é apenas uma parte, não é uma opção. Você precisa usar toda ela. A palavra, o evangelho da salvação, os pés bem calçados, aquilo que protege seu peito, o capacete da salvação. Toda armadura é poderosa. Mas ainda Paulo usa mais outra coisa. Verso 18, que é a última parte, nós vamos para o final. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. A oração ela é fundamental para nós nos mantermos vigilantes. Há muito debate sobre se a oração faz parte ou não da armadura de Deus. Alguns dizem que a oração que é outra coisa, não faz parte da armadura. Mas independente se faz ou não faz, o ponto que Paulo quer dizer aqui, a oração é fundamental. Em uma guerra, se um soldado se distrai por um só segundo, ele pode ser facilmente morto. Nós estamos vendo aí na televisão que está acontecendo vários tipos de guerras em vários lugares do mundo. Soldados estão se matando nesse momento por causa de homens poderosos que estão no poder. Jovens que tinham toda uma vida pela frente são jogados para o campo de batalha para lutarem uns com os outros. Esses soldados, eles não podem dormir, eles não podem descansar. Eles têm que estar todo o tempo alerta. Paulo está falando de algo bem parecido aqui. O cristão ele precisa estar alerta. Como eu faço isso? Orando. É orando que eu estou alerta, meus irmãos. É orando que eu me preparo para a difícil batalha que eu vou enfrentar. Ser um soldado de Jesus significa estar bem preparado, mas também significa eu estar vigiando constantemente, orando por mim e orando pelos outros. Olha o que ele diz aqui que é bem interessante. Veja só o que ele fala aqui, no verso 18 ainda. Vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, eu oro por mim, mas eu oro também pelos outros. Você lembra de orar pelo seu irmão? Você lembra de orar pelo aquele irmão que está passando alguma necessidade? Meus irmãos, a oração é um dever nosso, é um alimento nosso, é uma forma de me manter de pé e vigiando. Mas também o meu dever é de orar pelos outros, orar pelos aqueles que estão sofrendo a mesma batalha que eu estou sofrendo, mas eles estão caindo nesse momento. Se você conhece alguém que está caindo na sua fé e você não ora por ela, meus irmãos, saiba que nesta noite você tem um dever de orar por ele. É orando que você ajuda essa pessoa a se manter de pé. As últimas palavras de Paulo é um pedido muito especial. Ele pede para que orem por ele também. E ele diz assim: orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Nas últimas palavras de Paulo, ele pede: irmãos, eu tenho um último pedido para vocês, orem por mim. Eu preciso levar o nome de Jesus a ser conhecido. Eu preciso que Cristo seja conhecido em todo canto, mas eu preciso de oração. É bem interessante, né? Porque Paulo,
o grande apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo, ele está pedindo oração. Olha que interessante, Paulo também precisa disso. Ele também precisa da armadura de Deus. Ele também precisa da oração dos outros. Ou seja, Paulo quer tornar o nome de Cristo conhecido, mas para isso ele pede: irmãos, orem por mim também. Eu também preciso de ajuda. Ou seja, nem Paulo era forte o suficiente para essa batalha. Ele também pede oração. Orem por mim também. Amados irmãos, as palavras de Paulo aqui são bem interessantes. Elas são encorajadoras. Elas são de grande ajuda para a nossa luta. Existe uma luta que você e eu estamos passando, mas se eu não usar a armadura completa, eu tenho uma grande chance de ser derrotado. Você precisa se apropriar de toda a armadura de Deus. É ela que mantém o cristão de pé. Sem ela, você vai cair. Foi como eu disse, nessas horas a cerca elétrica não te ajuda, as câmeras não te ajudam, nada pode te ajudar a não ser toda a armadura de Deus. É ela que mantém você seguro, firme e de pé. Nós vamos orar agora, meus irmãos. Nessa noite nós aprendemos que nessa luta contra o mal, a gente precisa reconhecer a nossa necessidade. Eu não venço com a minha força, eu não sou capaz de vencer com a minha inteligência, eu não sou capaz de vencer com a minha capacidade. Não, eu uso aquilo que Deus me deu. É no Senhor que eu vou encontrar forças para me permanecer firme e alerta. Se você tem lutado, mas caído, se você já está cansado de lutar e sempre perder, essa noite é especial. Essa noite é para você entender que você está lutando de maneira errada. A forma certa de lutar é confiando no Senhor. Não é nas suas forças, não é na sua capacidade, não é nos seus diplomas, não é naquelas pessoas que você tanto confia, não é na sua profissão, não é nos bens materiais. A forma certa de lutar é confiando no poder de Deus. Ali sim, você pode permanecer de pé. Quero convidar você a ter um momento de oração. Pense um pouco em como você tem lutado e aonde você tem caído. Vamos ter um momento de oração. Pense um pouco sobre isso e nós vamos orar pedindo que Deus nos mantenha firmes com a sua armadura.